Nesse vídeo, nós vamos continuar resolvendo sistemas de equação que envolve equações do segundo grau. Então, nós temos mais um exemplo, onde a primeira equação é x² mais y² igual a 25, e a segunda equação é 2x mais y igual a 10. Observa que nós temos duas equações. A primeira equação é uma equação do segundo grau com duas incógnitas. A segunda equação é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, vou apenas numerar as equações aqui. Então, nós podemos observar que a segunda equação ela tem incógnita 1, de expoente igual a 1, aliás, né? Tem incógnita com expoente igual a 1. Então, como o expoente das incógnitas na segunda equação é 1, eu vou pegar a segunda equação e eu vou isolar uma dessas incógnitas. Pode ser o x, pode ser o y, né? Observa que o x ele tem coeficiente igual a 2 e o y tem coeficiente igual a 1. Eu poderia isolar o x e eu poderia isolar o y, fica a critério. Então, você que escolhe qual das duas incógnitas quer isolar. Porém, eu vou isolar o y porque o coeficiente numérico dele é igual a 1. Se eu isolar o x, será necessário passar esse 2 dividindo. Então, como eu não quero fazer essa divisão aqui, eu vou isolar o y, né? Então, isolando o y, eu vou ter 10 menos 2x. Não, isolei o y e passei o 2x para lá. O 2x está positivo, muda de lado, fica negativo. Agora, nós vamos trabalhar com a primeira equação, que a primeira equação tem incógnitas com expoente igual a 2. Então, vou pegar a primeira equação, que eu tenho x² mais y² igual a 25, né? Podemos observar que o y é 10 menos 2x. Então, eu vou substituir o y aqui. Então, vai ficar x² mais, no lugar do y, eu vou tirar o y e vou colocar esse valor aqui. 10 menos 2x elevado ao quadrado, que é o expoente do y, igual a 25. Igual a 25. Aqui eu tenho o quadrado da diferença, então eu tenho que resolver isso aqui. Então, repete o x², né? Lembrando dos produtos notáveis, né? Desenvolver um produto notável, que é o quadrado da diferença. Então, eu tenho que lembrar o seguinte, aqui é o quadrado do primeiro, então o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, o quadrado de 100, aliás, o quadrado de 10 é 100, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. 2 vezes 10 é 20, vezes 2x dá 40x, mais o quadrado do segundo termo, né? O quadrado de 2x, né? O quadrado de 2 é 4, e o quadrado de x é x² igual a 25. Igual a 25. Agora eu vou organizar a minha equação e eu já posso fazer as reduções possíveis. Então, eu vou juntar aqui, ó, x² com 4x². Então, vai ficar 1x² mais 4x² é igual a 5x². Menos 40x mais 100 menos o 25 igual a 0, né? Ó, organizei e eu já passei o 25 para o primeiro membro. No segundo membro, o 25 estava positivo. Quando ele vai para o primeiro membro, troca de sinal. Então, resolvendo aqui, eu vou ter 5x² menos 40x mais, né, 100 menos 25 dá 75 igual a 0.
Então, aqui eu tenho uma equação do segundo grau, onde eu tenho 5x ao quadrado menos 40x mais 75 igual a zero. Nós podemos observar, né, que essa equação do segundo grau, o coeficiente A é 5, o coeficiente B é menos 40 e o coeficiente C é 75. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir isso aqui tudo por 5. Então, se eu dividir isso aqui tudo por 5, é a mesma coisa de multiplicar por 1/5, né? Então, dividir por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 1/5. Então, dividindo aqui, ó, então 5 dividido para 5 fica 1x ao quadrado, menos 40 dividido para 5 fica 8, aí repete o x, mais 75 dividido para 5 fica 15, igual a zero, né? Então, por que eu fiz isso? Por que eu fiz essa divisão aqui, né? Eu poderia aplicar a fórmula de Bhaskara aqui e encontrar os dois valores do x, né? Encontrar o x' e o x duas linhas aplicando a fórmula de Bhaskara. Porém, eu preferi fazer isso aqui, dividir tudo por 5, né? Para o coeficiente A, ó, o coeficiente A da equação do segundo grau agora é 1. O coeficiente A na equação do segundo grau é aquele coeficiente que acompanha o x ao quadrado. E quem acompanha o x ao quadrado aqui é 1. Quando ele estiver ausente, né? Quando tiver ausente o número aqui, ó, é porque esse número é 1. Então, o coeficiente A é 1, certo? E nós lembramos o seguinte, quando o coeficiente A é igual a 1, na equação do segundo grau, nós podemos escrever a equação do segundo grau dessa forma aqui, ó. X ao quadrado menos sx mais p igual a zero, né? Ou seja, eu estou dizendo que a soma das raízes é o oposto disso aqui e o produto das raízes é igual a isso aqui, ó. É igual a isso aí. Observa o seguinte, aqui é menos, né? Aqui é menos, né? Fica mais. Então, a soma das raízes, nesse caso aqui, tem que ser igual a 8. E o produto das raízes, né, tem que ser igual a 15. Então, o produto das raízes tem que ser igual a 15. Então, números que somado é igual... Números que somado é igual a 8, né? E multiplicado é igual a 15. Né? Então, eu tenho que encontrar dois números, que a soma é 8 e o produto é 15, né? Então, usando o raciocínio lógico, né, nós vamos determinar que esses números são iguais a 5 e 3, né? Ó, observa que a soma é 8 e o produto é 15. Então, nesse caso aqui, eu já encontrei as raízes da equação do segundo grau. Ó. Sem precisar utilizar a fórmula de Bhaskara, eu consegui encontrar as duas raízes da equação do segundo grau. Porém, o coeficiente A tem que ser igual a 1, né? Por isso eu dividi por 5, certo? Então, a soma tem que ser o oposto do coeficiente B e o produto tem que ser igual ao coeficiente C, certo? Então, soma e produto das raízes da equação do segundo grau, certo? Então, encontramos as raízes da equação do segundo grau. Porém, nós estamos resolvendo não apenas a equação do segundo grau, nós estamos resolvendo o sistema de equação. Nós encontramos os valores de x. Agora nós vamos encontrar os valores do y, né? Agora já que encontramos os valores de x, devemos substituir aqui para encontrar os valores do y, certo? Eu vou precisar apagar essa primeira parte aqui para a gente poder substituir o valor do x. Então, vou pegar isso aqui e vou escrever aqui, né? O y é igual a quem? 10 menos 2x. 10 menos 2x. Observa que o primeiro valor do x é igual a 3. Então, para x igual a 3, então nós temos y igual a 10
menos 2 vezes 3, né? Ó, no lugar do x, eu tirei o x e botei o 3. Então, lembramos que y, né? Resolve primeiro aqui a multiplicação, vou repetir o 10, né? Menos 2 vezes 3 é 6, então o y é igual a 4. Então, o primeiro par ordenado é primeiro o valor do x, né? Lembrando que o par ordenado primeiro é o valor do x, depois o valor do y. Então, encontramos o primeiro par ordenado, que faz parte da solução do sistema de equação. Já encontramos o primeiro par ordenado, trabalhamos com o x igual a 3, agora vamos trabalhar com o x igual a 5, né? Para x igual a 5, então o y é igual a quem? Ó? 10 menos, ó, repetindo aqui, ó, 10 menos 2 vezes o x, ó, 2 vezes o x. O x vale 5, eu tiro o x e coloco 5. Então, y é igual a 10 menos 2 vezes 5 dá 10. Então, o y igual a 0. Então, y igual a 0. Observa que o x é 5, o y é 0. Então, par ordenado, 5 e 0. Então, escrevendo a solução do sistema de equação, né? O primeiro par ordenado é 3 e 4, né? O segundo par ordenado, 5 e 0. Nós temos a solução do sistema de equação.